Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nesse nosso ambiente de estudo, a gente veio, acho que todo mundo aí já é de casa, não é? Então, a gente está aqui hoje reunido para a gente estudar sobre o Evangelho, né? Que vai fazer a palestra única, veio do Jean. Essa casa, ela está sempre aberta na segunda-feira para estudo online. Nas terças a gente tem estudo do Livro dos Médiuns, tem de 7h30 às 8h30. 8h30 a gente tem a reunião mediúnica, né? Onde a gente faz um estudo prático e tenta auxiliar ao máximo, dentro das nossas possibilidades, a quem encontrar ajuda e auxílio, guiado pelos nossos mentores espirituais. Nada é feito só pela gente aqui no plano encarnado, né? Tudo é um trabalho que vem do plano espiritual para a gente aqui. A gente só é instrumento de Jesus o tempo todo. Na quinta-feira a gente tem as palestras públicas de 8 às 9, cada dia com um tema novo, que traz cada vez mais oportunidade para a gente pensar, refletir e modificar as nossas atitudes, as nossas ações, né? Procurando entender cada vez melhor os ensinamentos que Jesus deixou para a gente. Certo? Então vamos... e tem a evangelização também, que acontece toda quinta-feira, de 8 às 9, durante o nosso momento aqui de estudo. Eles estão estudando ali, os pequenininhos também. Certo? Vamos fazer a nossa prece inicial, para a gente poder fazer o nosso estudo de hoje. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esse encontro em seu nome. Que nossos mentores espirituais possam nos acompanhar e auxiliar no aprendizado desta noite. Rogamos a Ti, Senhor de infinita bondade, à luz da verdade, guia para a nossa caminhada terrena. Que saibamos utilizar os bens que o Senhor nos destes em favor aos nossos irmãos de caminhada. Sustenta-nos na tarefa benfazeja, ilumina nossa humanidade, que sejamos seus auxiliares onde estivermos. Que a sua luz brilhe nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas e nos lares de todo este nosso planeta azul, diminuindo as aflições e amparando a todos os necessitados. Que sejamos mansos e pacíficos em nossa jornada, como estabelece sua lei de doçura e amor. Que assim seja. Luca, o espaço é todo seu. Seja bem-vindo. Oi, gente. Boa noite. Bom, acho que é a terceira vez que eu venho aqui, né, Luiz Antônio? Acho que é isso, né? Antes da pandemia eu já tinha vindo aqui algumas vezes, depois a gente ficou nesse interstício da pandemia e depois Samuel nasceu e meu filho, com 2 anos agora, e a gente acabou tendo que reduzir um tanto as nossas tarefas em função dos cuidados com ele, somando as demandas do trabalho e da casa espírita, enfim. Então eu fico feliz de ter sido convidado novamente, poder revê-los, poder voltar aqui e conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Antes de entrar no assunto da nossa conversa, da nossa reflexão propriamente dito, eu julguei oportuno trazer algumas considerações da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que através da psicografia de Divaldo Franco, nesse livro SOS Família, traz uma série de considerações sobre a relevância, a importância do estudo do Evangelho no lar, também conhecido como o culto do Evangelho no lar. Então ela dedica alguns capítulos dessa obra a refletir sobre a relevância dessa prática e dessa forma nos convidar e nos incentivar a realizar o culto do Evangelho no lar. E como o tema do nosso estudo é um tema evangélico, achei que seria oportuno, no início dessa nossa conversa, trazer as considerações de Joana de Ângeles,
Então, ela diz assim: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Jesus no lar é vida para o lar. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do evangelho, quer dizer, nas bênçãos do evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece de comunhão, da comunhão em família, todo o edifício se beneficia. Semanalmente, em regime de pontualidade e regularidade, abre as páginas fulgurantes onde estão esculpidas os ditos do Senhor e estuda com teu grupo doméstico as sempre atuais lições que convidam a maduras ponderações de imediata utilidade. A noite da oração em família, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviveres algumas horas com os espíritos da luz que virão ajudar-te nas provações purificadoras. E por fim, diz Joana de Ângeles, Cristo, quando se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. Então, sem mais comentários a acrescentar as palavras de Joana de Ângeles, fica o convite para que cada um de nós, em família, ou caso isso não seja possível, individualmente assim mesmo, possa realizar o culto do Evangelho no lar. Então, dito isso, vamos ao tema do nosso estudo, propriamente dito. O título que nós escolhemos é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Trata-se, aqui nesse caso, como vocês podem ver, de um estudo de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra de Kardec, mais especificamente o capítulo 9, cujo título é exatamente esse: Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, é um capítulo constituído por 5 itens. Kardec o organiza da seguinte forma: primeiramente, injúrias e violências; depois, afabilidade e doçura; paciência, obediência e resignação; e por fim, a cólera. Então nós vamos selecionar alguns desses trechos, vamos ler, fazer uma leitura calma, atenta e conversar um pouco sobre a essência desses ensinamentos. A ideia nunca é fazer uma leitura que passe batida, uma leitura corrida, mas uma leitura que de alguma forma possa, como diz Paulo de Tarso, sair da letra e ir ao espírito, quer dizer, ir à essência da lição. Então, nós vamos ler alguns tópicos escritos por Kardec, outros são escritos dos benfeitores espirituais que atuaram na codificação, e vamos conversar um pouco sobre eles. Bom, esse capítulo começa com 2 citações do Novo Testamento, e são essas 2 citações que vão estruturar todo o conteúdo trabalhado por Kardec. Ambas são citações proferidas por Jesus, contidas, portanto, no Novo Testamento, mais especialmente no livro de Mateus. A primeira delas diz assim: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E a segunda: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Respectivamente em Mateus capítulo 5, versículo 5 e capítulo 5, versículo 9. Essas 2 passagens contidas no Novo Testamento, em Mateus, fazem parte daquele que é considerado o maior conjunto de ensinamentos orais em sequência do Cristo, intitulado de O Sermão do Monte.
ele está contido mais especialmente na primeira parte do Sermão do Monte, que é um conjunto de versículos que ficou conhecido como as bem-aventuranças. Então, nesse conjunto de versículos, Jesus vai intitulando aqueles que são bem-aventurados em função da prática de alguma virtude moral. Nesse caso específico, ele salienta que bem-aventurados são aqueles que são brandos e aqueles que são pacíficos. Mas um primeiro ponto, então, para que a gente compreenda a leitura, é entender o que são essas bem-aventuranças e o que significa ser bem-aventurado. É claro que essa reflexão por si só já daria uma palestra em si mesma, mas para que a gente possa trazer para uma compreensão mais cotidiana, uma compreensão próxima do nosso dia a dia, nos basta entender, nesse primeiro momento, que bem-aventurança, numa tradução mais ou menos livre, seria hoje como dizer felicidade. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os, ele está dizendo felizes os. Ele está, no caso, se referindo a uma felicidade mais profunda, a uma felicidade, portanto, que é espiritual, como ele mesmo vai dizer: a traça não come, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Portanto, uma felicidade que deve ser construída no interior de cada um de nós. Mas enfim, quando ele diz bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos, ele está dizendo felizes aqueles que são brandos, felizes aqueles que são pacíficos. Em termos gerais, é isso. Bom, então estabelecida essa primeira compreensão, em que Jesus nos convida a sermos brandos e pacíficos, Kardec começa a organizar os seus textos. Como eu disse, o primeiro deles é injúrias e violências. Então, nesse primeiro texto, Kardec escreve o seguinte, novamente uma citação do Novo Testamento, mais uma vez no Evangelho de Mateus, também um dos trechos do Sermão do Monte. Nesse, Jesus diz assim: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Como todos nós sabemos, o Evangelho é cheio de figuras de linguagem, de modo que a gente não pode interpretá-lo de forma literal. Então a gente vai ver daqui a pouco o que Jesus quis dizer com isso, porque são palavras fortes, né? Mas logo em seguida, Kardec traz uma breve explicação em que ele diz: por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Jesus vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco. É claro que depois, muito depois, com o advento do Consolador prometido, o Espiritismo, Kardec deixa muito claro que essa imagem medieval que nós tínhamos de um inferno, de fogo eterno e de punição eterna, era uma imagem ultrapassada. Ele vai dizer que tanto o céu quanto o inferno são estados de consciência, estados interiores. Então é preciso entender que aqui Jesus se refere a uma figura de linguagem. Mas bem, o que nos chama a atenção em relação a esse primeiro ensinamento de Jesus e reforçado e explicado por Kardec
é o fato de que Jesus e Kardec ampliam o conceito de violência. Bom, é claro, a gente tem basicamente, quase sempre, duas formas de tentar definir uma ideia. A primeira delas é tentando, quando isso nos é possível, explicando as suas características básicas. E quando isso não é possível, uma outra forma que nós temos de definir uma ideia é apresentando o contrário dessa ideia. É o que Kardec faz aqui. Então ele não começa o capítulo dizendo o que significa ser brando e o que significa ser pacífico. Ele diz o que não significa ser brando e o que não significa ser pacífico. Ou seja, o exato oposto disso é ser violento, é ser injurioso. Só que ele amplia esse conceito. Porque, de um modo geral, a gente entende isso até hoje em dia, a violência como o ato físico de agredir o outro. Aquele que chega às vias de fato de agredir alguém. Agredir fisicamente, corporalmente alguém. Só que ao lado da palavra violência, Kardec usa a palavra injúria. E Jesus diz que violência, para além da agressão física, envolve também a violência verbal. Que muito tempo depois, nos nossos dias, a psicologia estabelece como violência simbólica, violência emocional. Então a gente não agride o outro somente quando a gente ataca o outro, fisicamente falando. A gente é capaz de ferir o outro quando utiliza palavras impensadas que são capazes de ferir os sentimentos do outro. Portanto, ele está se referindo a uma compreensão mais ampla de violência. A violência também verbal e, portanto, emocional. No contexto de Jesus, muito embora a violência física fosse muito comum, essa outra, de cunho verbal, também era comum. Diz ele que nesse contexto era utilizada a palavra raca. Então, se alguém queria ofender alguém, quase um palavrão, imagine um palavrão muito pesado dos nossos dias, com o qual a gente se sente profundamente ofendido. Então, se alguém quisesse ofender alguém, pegar pesado, usava a palavra raca. Raca. Olhava para a pessoa e falava raca, virava para o lado e cuspia. Quase como assim, gentalha, ralé, Zé Ninguém, era algo desse tipo. Bom, só que isso acontece também ainda nos nossos dias. Não nos basta, então, compreender a essência do Evangelho. É importante entender em que medida ele se relaciona com a nossa vida cotidiana. Bom, se consta no Evangelho, é porque de alguma forma a gente precisa ainda refletir sobre isso nos dias de hoje. E eu fiquei me perguntando, quantas vezes nos dias atuais a gente ainda usa palavras que ferem o outro? Muitas vezes sem pensar, muitas vezes sem se dar conta, muitas vezes no calor da emoção, numa discussão principalmente, acalorada, em que a pessoa fala algo que me ofende, eu me inflamo com aquilo, me deixo tomar por uma emoção que me cega e falo também sem pensar, e fica muitas vezes uma troca de farpas. Quantas vezes nós ainda praticamos isso nos dias atuais? Quantas vezes usamos a palavra para fazer críticas que são destrutivas, críticas que desestimulam o outro, que tiram as expectativas do outro, que fazem o outro não acreditar em si mesmo? Quantas vezes nós ainda praticamos isso nos nossos dias? Eu fiquei pensando muito também na relação do adulto com a criança. Eu me lembrei que em uma das vezes que eu estive aqui, na última, se não me falha a memória, teve uma apresentação das crianças da evangelização, foi muito bonito. E a forma como nós utilizamos muitas vezes a palavra com a criança. A gente acha e confunde que para colocar limite
é necessário às vezes ser ríspido, e sem se dar conta, nesse ser ríspido, a gente está usando palavras que desestimulam a criança, que ferem a criança, que faça com que ela não acredite nos seus próprios potenciais. Eu sou pedagogo de formação, sou professor das séries iniciais, antigo primário, então eu trabalho diretamente com crianças, alfabetização de crianças. Então é muito comum a gente, na sala de aula, perceber uma criança que às vezes está com uma certa dificuldade e chegar perto da criança para conversar e ela diz: professor, eu não consigo, eu sei que eu não consigo. A gente tentando entender mais a fundo, vai conversando: mas o que aconteceu? Por que você acha que não consegue? E a criança diz: fulano diz que eu sou burro. Muitas vezes alguém da família: fulano diz que eu sou burro, que eu não aprendo. A gente sabe que às vezes, por impaciência, por uma dificuldade, a gente sabe que a vida de todos nós é corrida, e quando a gente senta às vezes para ajudar a criança numa tarefa, a criança apresenta dificuldade e logo o adulto perde a paciência muitas vezes. Mas imagine, a criança acredita quando o adulto diz para ela que ela é aquilo. Então é necessário muito cuidado com aquilo que a gente diz para a criança que ela é, porque ela constrói a imagem dela mesma a partir do que a gente diz que ela é. Então é muito importante tomar cuidado com as palavras. A gente é capaz de ferir o outro pelas palavras. E uma coisa importante também de se observar é que Jesus salienta no Evangelho de Marcos que a boca sempre fala daquilo que o coração está cheio. Então vejamos, se chegou à culminância de exteriorizar verbalmente uma ofensa, é porque no coração, ou seja, no âmbito do pensamento, no âmbito do sentimento, aquilo já estava constituído. Então, ainda que eu consiga de alguma forma controlar as minhas palavras, cabe sempre também essa reflexão. Por mais que eu consiga, no momento em que eu esteja irritado, controlar o que eu vou falar para não ferir o outro, mesmo que eu não exploda, mesmo que eu não exteriorize aquilo que eu estou pensando, mas se eu ainda conservo no âmbito do pensamento e do sentimento, ainda assim é também um problema. Vão dizer Emmanuel lá no livro Pensamento e Vida, vai dizer André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, que pensamento é vida, pensamento produz forma, produz energia. Então Jesus nos convida a uma mudança de postura, na qual a brandura e a paz é um valor moral que começa a ser construído dentro de nós. Em primeiro lugar, no âmbito dos pensamentos e no âmbito dos sentimentos. É um convite de Jesus à nossa capacidade de controlar as próprias emoções, e não o contrário, deixar que as emoções nos controlem. Então, avançando, o próximo texto de Kardec intitula-se A Afabilidade e a Doçura. Kardec escreve assim: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar-se nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia, ou seja, fingida bondade, não passa de uma máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dado peçonhento quando estão por detrás.
A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, porém, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, quer dizer, da tirania, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Então vejamos, ser brando e pacífico, que é afinal de contas o tema geral desse capítulo, passa por ser afável e doce no convívio com o próximo. Ser afável e doce, por sua vez, significa ser, elenquei a partir de uma pesquisa simples no dicionário, ser gentil, ser cortês, ser simpático, ser agradável e ser meigo. 5 das definições possíveis para ser brando, ser pacífico. E aí a gente começa a lembrar de uma série de afirmações que são importantes, né? Ser gentil. Não existe uma frase que diz gentileza gera gentileza. Ser simpático, ter empatia, ser cordial, ser cortês. A gente não sente falta disso muitas vezes? Da capacidade de sorrir, a capacidade de chegar em um lugar e por gestos simples demonstrar essa cordialidade, entrar no ônibus, dar um bom dia, chegar num lugar em que a gente percebe que todo mundo está carrancudo, bom dia, boa tarde. Através de gestos simples, esse ser afável, esse ser brando. E a gente fica pensando também, principalmente, dentro da nossa convivência familiar, dentro da nossa casa, na qual muitas vezes, na medida em que a gente vai se acostumando com a convivência, aquela pessoa que a gente vê todo dia, a gente acha que a gente pode, de alguma forma, deixar a cordialidade de lado. Então, será que dentro do lar a gente cultiva esse ser cordial por gestos simples? O bom dia, o por favor, o obrigado. A pessoa com quem eu convivo no meu lar não é meu servo, é meu familiar. Então, alguém que naquele dia se dispôs a fazer o almoço com alegria, ou não, mas que se dispôs a fazer, a gente para agradecer. Nossa, que gostoso, por mais simples que seja, obrigado por essa refeição que você serviu. Nossa, obrigado pelo banheiro que você lavou, pela casa que você arrumou, ficou ótimo. Nossa, obrigado pelas compras que você fez, abasteceu o nosso lar por um tempo. E a gente se esquece de cultivar isso dentro do lar. Ser meigo dentro do lar. Lá no Jean a gente tem um grupo de estudos das obras da Amélia Rodrigues, que é uma das benfeitoras espirituais que psicografa pela mediunidade de Divaldo Franco. E todos os livros publicados por ela são de narrativas poéticas sobre a vida de Jesus. Ela pega as passagens do Novo Testamento, que tem uma certa objetividade na escrita, tem uma escrita mais seca, mais pontual, e ela reescreve muitos desses textos de forma poética, de forma literária, dando beleza ao texto. Em grande parte desses textos, ela salienta que Jesus era profundamente meigo. Tem até uma música que diz, né? Venha, ó meigo nazareno, esse mundo consolar. Ela diz que Jesus era profundamente meigo, abraçava os seus companheiros, abraçava os necessitados, acariciava as crianças, era meigo, esbanjava ternura. E dentro do lar, eu fiquei me perguntando, é porque eu vou estudando e vou me fazendo perguntas, meio que comparando se o que eu vivo no dia a dia está na linha do que o Evangelho diz. Vou me perguntando, vou me fazendo perguntas.
Eu consigo tratar de forma meiga, de forma doce os meus familiares? Porque às vezes a gente, no processo da convivência, vai tornando a relação fria, a relação seca. Por uma coisa que foi dita no passado e a gente não conseguiu digerir. Pelas rusgas, pelas faíscas que a gente foi construindo. Ou muitas vezes até por medo de ser meigo, ou de ser doce, ou de manifestar ternura com o outro, e não receber a mesma coisa de volta. Então a gente prefere se fechar. Mas é um convite de Jesus, ainda que eu não receba de volta essa ternura, que eu seja meigo, que eu seja terno. E Kardec vai salientar que, é claro, isso não pode ser apenas uma máscara. Em alguns ambientes a gente consegue viver isso com mais facilidade, em outros menos. Não pode ser apenas uma máscara. É um esforço de fazer com que essa afabilidade, essa doçura seja natural. Muitas vezes a gente acha que tem que agir de acordo com o que está sentindo. E claro, para ser verdadeiro a gente precisa fazer isso. Mas, bom, se eu não estou bem-humorado num determinado dia, não quer dizer que, em nome de ser verdadeiro comigo mesmo, eu vou precisar ser ríspido com os outros. Nesse dia eu vou procurar ser cordial e não vai ser profundamente verdadeiro. Bom, não dormi bem, não acordei bem, não estou legal. Mas que mesmo que a gente perceba que não está sendo profundamente sincero, que a gente se esforce. Porque a partir do momento em que a gente vai treinando, ainda que de forma meio forçada, uma certa virtude moral, uma certa habilidade moral, ela vai se tornando natural. Ela vai se tornando espontânea. Não é o que Emmanuel diz? A disciplina, ou o hábito precede a disciplina, ou a disciplina precede o hábito. Enfim, me esqueci a ordem das palavras, mas o que ele está dizendo é o seguinte: na medida em que a gente torna um determinado comportamento um hábito, em que a gente se esforça para treinar uma determinada habilidade moral, ainda que a princípio a gente perceba que ela não é absolutamente sincera, com o passar do tempo ela pode se transformar em algo sincero, desde que a gente exercite. E aí eu fiquei pensando que uma das partes mais difíceis é quando Jesus, através dos esclarecimentos de Kardec, vai dizer que esse exercício de ser brando e pacífico deve ser com todos e em qualquer circunstância. Vejam bem, todos significa todos, não significa alguns, significa todo mundo. Significa ser pacífico e cordial com os meus amigos e com os meus inimigos. Ah, mas inimigo é forte. Tá, mas é uma palavra que o Evangelho usa. Amai os vossos inimigos. Jesus disse. É o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. E não é esse um dos convites mais desafiadores do Evangelho? Nesse item também, ser cordial e ser pacífico com aquele que desafia a minha capacidade de exercer essas virtudes morais. Porque tem uma frase muito comum no nosso dia a dia, na nossa cultura, que é a seguinte: ah, eu sou muito bom, só não pisa no meu carro. Mas vai. Que bondade é essa que só vai até o momento em que alguém pisa no meu carro? Não estou dizendo que é fácil, só que é o que Kardec disse aqui. Eu vou repetir a leitura. O mundo está cheio dessas criaturas que são brandas, quer dizer, pacíficas, são bondosas, desde que nada as agaste. Eu sou bom se nada me cutucar, se ninguém pisar no meu carro. Mas olha, o que Jesus está dizendo, e Kardec também, é que mesmo nesses momentos a gente precisa se esforçar, e talvez, principalmente nesses momentos, a gente precisa se esforçar para manter a paz, e para ser pacífico, e para ser cordial também. É isso. Jesus nos convida a pagar o mal
com o bem. É o que diz o Evangelho, esse é o capítulo 12. Oferecer a outra face. Que não é um ensinamento literal, por favor, vamos entender. Se alguém me oferece a face da irritação, da intolerância, da impaciência, da falta de cordialidade, eu ofereço a face contrária. A face da paciência, da tolerância, da educação. Vai dizer Emmanuel, a intolerância só respeita a tolerância. O orgulho só respeita a humildade. O egoísmo só respeita a caridade. Ou seja, toda vez que eu me defronto com aquilo que é o contrário do que eu quero praticar, a única resposta possível é a proposta de Jesus. Muito bem. Em seu terceiro texto, intitulado A Paciência, Kardec escreve assim. Aliás, não é Kardec, é um espírito amigo, mas Kardec registrou a psicografia. Esse espírito amigo diz assim: sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então vejam que importante, né? Muitas vezes a gente entende que a caridade passa apenas por doar objetos materiais ou por doar força de trabalho. É claro, essa é uma das formas possíveis de caridade. Em um dos capítulos do Evangelho, Kardec vai estabelecer caridade material e caridade moral. Então, sim, doar, contribuir materialmente, que aliás é fundamental, é importante, mas é apenas uma das formas possíveis de caridade. Uma das formas possíveis. Mas, vai dizer Kardec, muito embora seja meritória, não é a mais meritória. Muito embora seja importante, não é a mais desafiadora. A mais desafiadora é a caridade moral. Porque vejamos, doar, materialmente falando, muitas vezes passa por um processo em que determinado objeto material passa pelas minhas mãos, eu passo para uma outra pessoa, os bens materiais precisam circular, mas não necessariamente eu vou estabelecer convivência constante com aquela pessoa para quem eu doei um determinado bem material, um determinado objeto material, um determinado valor ou alimento. Eu não vou precisar necessariamente estabelecer convivência com ela. Eu não vou precisar conhecê-la em suas qualidades e defeitos. Eu auxiliei, ela vai viver a vida dela e eu vou viver a minha. Por outro lado, o exercício da caridade moral passa necessariamente pela convivência. Eu só consigo exercer a paciência se eu convivo com pessoas que me dão a oportunidade de exercer a paciência. Então a gente percebe que a caridade moral é algo que exige de nós um esforço a mais. O esforço de doar compreensão, de doar paciência. E eu fiquei pensando, já paramos para pensar no que significa a palavra paciência? Ter paciência?
É interessante, né? É só ler a palavra de trás para frente. Paciência é a ciência da paz. É uma certa sabedoria de vida que nos permite cultivar e manter a paz em todas as circunstâncias. Uma ciência, uma sabedoria. E eu fiquei pensando que o problema é que muitas vezes a gente perde essa paz muito rápido, muito facilmente. Vai dizer o Evangelho que nós convivemos com pessoas que testam a nossa paciência. Pessoas que testam a nossa capacidade de manter a paz, de cultivar a paz. Então vamos pensar em exemplos práticos. Alguém do nosso convívio, alguém do nosso cotidiano. A pessoa tem uma determinada atitude que a gente não gostou. E ela fez aquilo a primeira vez. E a gente entendeu que precisa ter paciência com o outro. Então a gente pensa, ok, tem que ter paciência. Depois de um tempo, ela faz a mesma coisa. Ela tem a mesma atitude equivocada a segunda vez. Aí a gente respira, ok, eu tenho que ter paciência, mas a gente percebe que já começa a chegar ali num certo limite, a coisa começa a chegar na borda. O caldo quase vira. Mas ok. Quando chega na terceira, não, mas espera aí. 1 é bom, 2 é pouco, 3 já é demais, espera aí, né? Paciência tem limite. Não é uma frase que a gente escuta e às vezes fala. Paciência tem limite. Aí fica a pergunta: tem? Paciência tem limite? Segundo Jesus, não. Segundo Jesus, não, né? Porque veja bem, a mesma, digamos, fórmula matemática aplicada por Jesus para solucionar o problema do perdão é a mesma fórmula matemática aplicada para resolver o problema da paciência. E qual é o problema do perdão? Quem gosta de matemática? Daniela, você é física, não é? Você gosta bem de, né? Tem facilidade com matemática. O problema foi colocado por Pedro. Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? São 7 vezes? E a resposta de Jesus: não te digo 7 vezes, Pedro. São 70 vezes 7 vezes. E é o que está lá. E ponto. E aí tem gente que faz o cálculo. 490? É 490, não é isso? A gente tem lá no G1 um amigo que é o Alan. Ele é professor também das séries iniciais como eu. Ele conta um caso em que certa vez ele era professor de ensino religioso numa cidade aqui perto, e uma aluna que era evangélica e que tinha se desentendido com um determinado colega em sala de aula. O papel dele como professor de ensino religioso não era falar das religiões, a proposta curricular desse tema é outra, mas a aluna confundiu um pouco as coisas e falou: professor, eu sou evangélica e lá na Bíblia Jesus diz: nós precisamos perdoar 70 vezes, 7 vezes 70 vezes. E eu fiz a conta e dá 490. Então quer dizer que eu tenho que perdoar 490 vezes? É isso? Bom, nesse caso, a paciência teria limite, o perdão teria limite. 490 seria o limite, né? Mas vai dizer Chico, são 490 cada erro. O que significa dizer ilimitadamente. Era também uma figura de linguagem, certo? Então Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, perdão não tem limite. Perdão não tem limite. Paciência, portanto, também não tem limite. Não é o que Kardec está dizendo? Aliás, o espírito que escreveu essa mensagem. Outra há, porém, muito mais penosa e mais meritória, de perdoarmos os que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, paciência e perdão têm uma relação direta, o que Kardec está dizendo. Então, se o perdão é ilimitado, a paciência também é. Muito embora
A nossa só vai normalmente até a página número 2. Não mais do que isso. Mas, claro, a gente precisa falar disso assim, até de forma leve, né? Para não ficar se sentindo mal. Mas é um convite ao exercício constante, né? É um convite ao exercício constante. Lucas, Pode falar. teve uma vez um orador que falou que essa passagem, e aí você tem que multiplicar 70 vezes 70, 7 vezes. 7 vezes. Vai dar 1 milhão aí. Quanto que dá aí, o Daniela? Daniela deve fazer essa conta rápido, né? Mas é por aí, né? Quer dizer, de forma ilimitada, né? E fica um convite, portanto, né? Quer dizer, paciência tem uma relação direta com perseverança. Porque perseverança, por sua vez, tem a ver com insistência. O que é perseverar? É insistir, é persistir, é tentar uma vez e depois tentar outra, e depois tentar outra, e depois tentar outra. Ser perseverante é isso, é tentar diversas vezes até conseguir. A paciência também tem a ver com perseverança. Tem a ver com tentar e tentar e tentar e tentar constantemente. É claro que vai exigir esforço, é claro que vai. Mas exatamente porque exige esforço, é que o Evangelho diz que é meritório. Que mérito a gente tem em algo que não exige de nós o menor esforço? Não é assim? A gente só tem mérito se a gente conquistou com base no esforço próprio. Pois bem, então avançando até as 21. Obediência e resignação. É o quarto texto. Então Kardec diz: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens, erradamente, as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então vejamos que nem toda forma de exercício da brandura e da paz tem a ver com a relação com o próximo. Porque muitas vezes a gente perde a paz, perde a brandura, por incrível que pareça, na relação com Deus. Não é que Deus brigue com a gente, aquele Deus com a aparência de um senhor, que fica sentado num trono com cara de mal. É uma imagem que nós já vencemos há bastante tempo. Deus não fica de mal conosco, não há um Deus dos exércitos que se enfurece. A nossa relação com Deus não tem que ser uma relação de medo, de temor. Então vejamos, Deus não fica bravo com a gente, Deus não briga conosco. O problema é que a gente, em muitos momentos, briga com Deus. E aí essa obediência a qual Kardec está se referindo, é obediência a quê? É obediência às leis de Deus. Primeiras perguntas de O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, sobre as leis naturais, as leis da natureza ou as leis de Deus. O que são as leis naturais? São as leis de Deus. São as únicas necessárias para a felicidade humana. E o homem só é infeliz quando delas se afasta. E aí o problema é que muitas vezes a gente perde a brandura e perde a paz porque a gente não aceita os desígnios de Deus. A gente se revolta contra o Criador, a gente acha que Deus é injusto, mas por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu que isso me acontecesse? E a gente se revolta com o Criador. O Espiritismo, porém, vem nos ensinar que tudo na vida tem um porquê e um para quê. Deus é infinitamente sábio, infinitamente bom, infinitamente justo. Deus não joga dados.
as aflições não erram de endereço? Nós somos os responsáveis, os causadores das nossas aflições. Não é o que Kardec diz no capítulo 5 do Evangelho? Não importa se as causas estão na atual existência ou se estão numa existência anterior. Nós somos os causadores das nossas aflições e não Deus. Então a culpa não é do Criador. É por isso então que Kardec nos convida à obediência e à resignação, que pode ser entendida de uma forma mais no nosso dia a dia como aceitação. A aceitação dos desígnios divinos. Não existe uma frase que brinca com isso? Aceita que dói menos. Mas é por aí, quando a gente entende que tem um porquê, que tem um para quê, que a gente aceita, de fato dói menos. A aflição dói menos. É claro, diz Kardec, que isso não significa que a gente deva ficar numa condição de prostração, como se não pudesse fazer nada para se desvencilhar daquela situação aflitiva. Não. Ele diz que a obediência e a resignação são virtudes ativas. A gente pode e deve procurar vencer as dificuldades, desde que a gente faça isso com obediência às leis de Deus, buscando a oração, buscando a fé, desde que a gente faça isso de uma forma justa, equilibrada, está ok. Então, o último texto, trabalhado por Kardec, se chama A Cólera. Ele diz assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportar uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerar, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se comprasse, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Então vejamos, quando Kardec está falando de cólera, ele está se referindo à raiva, à irritação, a esse estado em que nós ficamos nervosos, né? E eu me perguntei, como eu disse, vocês vão fazendo perguntas, né? Quem dentre nós, vamos ser sinceros, nunca ficou irritado ou nervoso com alguém ou com alguma situação? Não precisa ser com alguém, pode ser com alguma situação. Pensem em alguns exemplos. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo é frequente, eu não sei se ela tem só o meu número de telefone ou de vocês também, mas é a moça do cartão de crédito. Ela liga para vocês cerca de 25 vezes por dia. Claro. Né? Aí você explica, não, obrigado, não quero. Aí vem outra ligação 5 minutos depois. Você está dirigindo, ou você está no trabalho, e você, alô? Não estou te oferecendo. Não, mas eu já disse que obrigado, não quero não. Não vai testando a nossa paciência, né? Ligar para a operadora para resolver alguma pendência, operadora de celular ou de internet. Quem já ligou? É bom porque a gente se programa. Você começa de manhã, você liga, põe no Viva Voz, aí você vai lavando louça, aí você vai varrendo casa, lavando o banheiro. Chega no almoço, aí o primeiro atendente chega para te encaminhar para o segundo. A gente não tem que treinar a paciência ali? Às vezes a gente não fica
irritado com aquilo? Fica ou não fica, gente? Essa aqui... Eu estou pensando coisas da minha vida cotidiana, tá? O vizinho que põe o lixo na porta da minha casa. Já aconteceu? No lugar errado, e aí vaza, suja, a gente tem que ir lá e limpar. São só alguns exemplos, né, gente? A gente fala assim de uma forma meio humorada, mas porque o Evangelho nos convida a essa reflexão do dia a dia, né? Só que aqui o importante é que Kardec ele vai explicar a causa dessa irritação, né? A causa dessa raiva, dessa cólera. Ele diz: toda vez que alguma coisa não sai do jeito que eu acho que tem que ser, ou que eu espero que seria daquela forma, toda vez que alguém discorda ou pensa diferente de algo que eu tenho quase certeza absoluta que é verdade, eu não aceito uma opinião diferente, uma opinião contrária. Toda vez que eu recebo uma crítica, o Kardec diz, mesmo que seja muitas vezes uma crítica construtiva, muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com críticas, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender que a crítica nem sempre é a minha pessoa, é a uma determinada coisa que eu fiz e não ficou tão boa. Muitas vezes é uma crítica construtiva e a gente não sabe, muitas vezes, diferenciar. A gente leva para o lado pessoal. Mas, diz Kardec, toda vez que de alguma forma o nosso orgulho se sente atacado, se sente desafiado, a gente reage com a irritação, a gente reage com a cólera. Então é sempre esse o motivo. É o nosso orgulho que de alguma forma se sente cutucado. Então a gente reage. Agora, para finalizar, ele vai salientar aqui, no último parágrafo, que não adianta a gente falar: isso faz parte do meu temperamento, eu sou assim, eu nasci assim, ou eu sou assim desde criança. É aquela música, né? Volta e meia alguém canta, da Gabriela: eu nasci assim, como é que... Eu sou mesmo assim, eu nasci assim, vou morrer assim, né? A gente não tem que morrer assim porque a gente sempre foi assim, ou porque a nossa família é assim. A gente pode mudar, é o que Kardec está dizendo. Aliás, esse último texto é Hahnemann. Está ao nosso alcance mudar, está ao nosso alcance fazer algo em prol de nós mesmos, né? E aí, para finalizar mesmo, Kardec vai dizer que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. E domar é uma palavra interessante, porque domar é uma coisa que a gente faz com bicho bravo, é ou não é? Tem domador de leão no circo, domador de tigre, tem esses profissionais que trabalham com domador de cavalo, o cavalo quando ainda não está adestrado, não aceita que ninguém suba, ele tem que domar o cavalo. É um animal selvagem, um animal dominado totalmente pelos instintos e que vai sendo aos poucos controlado pelo adestrador. Então é esse movimento. Tem certas emoções que a gente percebe que ainda afloram em nós de maneira muito forte. Vamos fazer uma comparação, como se fosse um animal selvagem, um instinto que muitas vezes aflora de maneira muito forte. E quando aflora, vai dizer Hahnemann aqui, muitas vezes é como se a gente ficasse cego naquele momento. A gente não consegue pensar. O exercício é fazer a mesma coisa que o adestrador faz com um leão, com um tigre, com um cavalo selvagem. É ir colocando rédea, é controlar, é não deixar que a emoção tome conta de mim. Eu tomo conta dela. Existem várias técnicas. Eu vou respirar, eu vou contar até 10, eu vou fazer uma prece, eu vou carregar o livrinho da Joana no bolso, Vida Feliz, e vou abrir no momento de necessidade. Eu vou me segurar, eu vou fazer alguma coisa, mas eu preciso aprender a me controlar. E é esse o convite do capítulo de hoje, que todos nós nos esforcemos para controlar melhor nossas emoções, para lidar melhor com as nossas emoções, para que a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar e a nossa forma de agir seja mais branda e mais pacífica. Então esse é o convite de hoje do Evangelho para nós.